Fala galera, beleza? Nesse vídeo a gente vai falar sobre Sound Design. A gente vai idealizar, montar e mixar um Sound Design impactante aqui no Premiere. Vem comigo! Falando em Sound Design, a gente tem que pensar em imersão do espectador. E com a imersão do espectador, certamente a gente tem a sua atenção e com isso uma maior probabilidade da gente despertar emoções e causar impacto. O mundo do Sound Design pode ser dividido em 4 categorias: diálogo, música, efeitos sonoros e ambiência. Nesse vídeo a gente vai focar em efeitos sonoros e ambiência, que é a parte onde muitos editores não dão atenção, mas faz toda a diferença. A primeira etapa de um bom Sound Design é a idealização. Isso é, você vai assistir o vídeo e ter ideias do que você pode inserir de efeitos sonoros para potencializar o seu vídeo. Sendo assim, você vai ser muito mais objetivo e assertivo na hora que você estiver fazendo a busca pelos efeitos sonoros. E para essa aula, nada melhor que a gente trabalhar com um vídeo que a gente já conhece, o vídeo que a gente trabalhou na aula passada, no tutorial passado, no vídeo passado que eu postei aqui no canal. A gente vai trabalhar agora a parte de Sound Design. Então vamos assistir esse vídeo e vamos idealizar, vamos ter ideias do que pode ser inserido nesse vídeo para potencializar a imersão do espectador. Não é determinante que você tenha assistido o vídeo da aula passada, porém eu recomendo, vou deixar o link aqui embaixo, que você passe lá depois, porque eu ensino várias técnicas de montagem e storytelling, técnicas e conceitos de montagem e storytelling para causar impacto na audiência. E uma recomendação, antes da gente seguir, que você assista esse vídeo com headphone se possível. Não é determinante, mas se você tiver um headphone, vai melhorar e muito a experiência e a percepção dos detalhes desse tutorial, desse vídeo. Então recomendo o uso de headphone. Vamos ao vídeo. Perfeito, eu convidei você a pensar, a você idealizar, você ter as suas ideias, mas agora eu vou mostrar a minha versão, o que eu pensei, o que eu idealizei, como eu montei o sound design desse vídeo. E depois a gente vai montar e mixar até chegar a um resultado parecido com esse que eu tenho aqui, nessa timeline. Eu criei esse sound design em 2 etapas, então eu vou narrar principalmente a etapa de ambiência e depois a gente vai ter um bate-papo sobre os efeitos sonoros. Muito silêncio, ela está andando e não tem o barulho dos passos. Agora ela abre a porta e não tem o barulho da porta. De ambiência pelo aquele início, é isso. Uma nota para esse espaço vazio. E os socos, os golpes, são imprescindíveis. Só que não é só isso. Além desses efeitos de ambiência que eu narrei agora, que é os passos, a porta, uma nota no sentido de que a gente vai trazer algum elemento para aquele momento que está em branco ali, aquele momento que está vazio aqui embaixo, e os socos. Isso é a ambiência. Além disso, eu quero complementar com efeitos sonoros para potencializar o impacto e a pressão do vídeo, a pressão do áudio. Áudio, pressão. No mundo dos efeitos sonoros, você tem diversas categorias de efeitos sonoros. Quanto mais você buscar por esses efeitos sonoros, você ganhar mais intimidade com os bancos de efeitos sonoros, você começa a conhecer alguma dessas categorias. Então tem 3 categorias que eu quero trazer para esse vídeo, que são 3 categorias que eu uso e que eu pensei que poderia
fazer toda a diferença nesse vídeo. Eu vou falar as 3 categorias e depois a gente vai aprofundar um pouquinho sobre elas, que você pode também usar, você buscar essas categorias depois para usar nos seus projetos. Impact, Sub e Riser. O Impact, pelo próprio nome, ele é um impacto. Então a gente vai utilizar um impacto e eu acho interessante a gente utilizar um impacto para fazer momentos mais potentes. Então a gente não vai botar em todos os momentos um impacto, mas apenas em momentos específicos para marcar uma potência, que é a mesma ideia do sub. O sub é um efeito grave, é um efeito apenas grave. Então são frequências muito baixas, onde o espectador ele vai sentir mais a pressão do que ouvir o efeito. E eu também gosto de usar muito para marcar as passagens de ideia. Mas quais seriam as passagens de ideia? Vamos lá, eu vou dar mais um play e vou falar sobre esses momentos que são as passagens de ideia. Aqui ela está entrando e vai abrir o vestiário. Essa aqui é uma ideia. Agora ela vai partir para uma outra ideia. A faixa na mão. E depois para uma outra ideia, que é ela entrando no ringue. E depois a terceira ideia, quando começa a luta. Então, nesses momentos, é interessante também o impacto sub, né? um impacto, mas de frequências mais graves. E por último, um que eu gosto muito, que é o riser, que eu gosto de usar para acentuar ainda mais o pico, quando a gente estiver chegando no pico do vídeo. O que é o riser? É um efeito sonoro que ele é uma crescente harmônica, pode ser uma crescente de volume. Eu vou mostrar para vocês na prática o que é o riser, mas eu costumo botar ele para ele crescendo junto com o vídeo para chegar no momento de ápice. Vocês vão ouvir o áudio, vocês vão entender melhor do que eu estou falando, mas se ele for colocado no momento muito chave, no momento específico, você potencializa e muito a pressão e o impacto do seu vídeo. Então eu pensei, na verdade, eu sempre uso um riser, sempre que eu posso, sempre que o vídeo pede, eu boto um riser no fim. Que é justamente esse finalzinho aqui, ó. Ele já tem um mini riser, né? Isso aqui já é um mini riser da música, ó. Pá! Só que eu quero pegar um riser grande que vem lá de trás e vem subindo, subindo até chegar ao ápice. Então, para recapitular, na categoria de ambiência a gente vai colocar os passos, a porta abrindo, alguma sinalização no momento que está vazio e os socos. E depois a gente vai potencializar com efeitos sonoros, riser, impact e sub. Agora, onde eu vou encontrar esses recursos, esses materiais, esses efeitos sonoros? Existem diversas plataformas que trabalham com efeitos sonoros, algumas gratuitas e outras pagas. A que eu vou usar nesse vídeo é uma que eu uso e recomendo, Envato Elements. Inclusive, os vídeos e as músicas desse tutorial e do tutorial passado são da Envato. Eu vou deixar o link aqui na descrição. A Envato é uma plataforma excelente, pois ela tem tudo que você precisa em um só lugar. Banco de vídeo, você tem animações, você tem música, você tem efeitos sonoros. Eu uso muito a Envato para banco de vídeo, música e efeitos sonoros. Então a etapa de idealização foi importantíssima para a gente chegar nesse momento com objetividade e assertividade, pois a gente tem um banco enorme de efeitos sonoros, mas a gente sabe já o que a gente vai procurar. A gente vai procurar passos, porta, sub, impact. Então, vindo numa pesquisa na categoria de efeitos sonoros, a gente tem bastante coisa, então a gente ficaria perdido, principalmente nesse mundo que é os filtros e as categorias aqui na aba da esquerda. É tanta coisa que se você não souber o que você está buscando, você vai ficar muito tempo aqui. Então a gente vai colocar impact ou impacto. E a gente tem em português ou em inglês. Efeitos sonoros, categoria de efeitos sonoros. A Envato oferece muitas opções. Impacto, sub, ou
Riser. Audio Jungle. Né, justamente essa crescente. Você pode ainda ser mais específico. Riser cinematográfico. Riser cinematográfico. Audio Jungle. Audio Jungle. Maravilha. Então, o que eu recomendo, você já tem em mente as imagens, você vai buscar pelo menos 5 opções para cada momento desse. 5 passos, 5 portas, 5 impactos, 5 subs, 5 risers. Geralmente eu faço isso, a não ser que eu ache um que tenha muito a cara, é exatamente aquilo que eu buscava. Geralmente você tem esse feeling, é esse. Mas geralmente é legal você ter mais opções lá no Premiere para você poder depois testar as opções e ver o que funciona melhor. Aqui a gente não está com ele na timeline, a gente está aqui no banco de busca. Então eu busco 5 opções para cada uma dessas sessões e aí eu vou trazer tudo para o Premiere e a gente vai montar agora. Uma vez que a gente baixou 5 opções para cada ideia, a gente vai organizar isso aqui dentro do Premiere, porque senão fica muito difícil depois de você se encontrar na hora da montagem. Então o que eu fiz? Eu criei uma pasta de SFX, que é uma pasta de efeitos sonoros, Sound Effects. Dando um duplo clique, ela abre a janela e eu mostro para vocês que eu criei uma pasta para cada um desses elementos. Impacto, passos, porta, riser. Se você abrir a pasta, você tem pelo menos aí 5 opções para cada. E uma vez que a gente já se organizou, a gente chega ao centro desse vídeo, o núcleo, a gente vai montar tudo isso e depois a gente vai fazer a mixagem. Agora vai ser muito mais fácil a gente se encontrar e montar isso ao vivo e eu mostrar para vocês o porquê. Eu vou começar pela ambiência e depois a gente vai colocar os efeitos sonoros e depois a mixagem. Se a gente for fazer tudo ao mesmo tempo, fica muito confuso e ao longo do vídeo vocês vão entender isso melhor. Vocês vão ver na prática por que é melhor você fazer por camadas, você organizando sua mente etapa por etapa. O primeiro grande momento da ambiência é a entrada. Ela vai entrar e a gente vai colocar os passos. Então vamos dar um play, um momento vazio e ela chega e a gente vai inserir. Perfeito. Esse foi o momento mais delicado da montagem. É um momento assim um pouco difícil, pois você tem que achar o momento certo dos passos para poder ficar uma coisa realista. Um que eu gostei muito de todas as opções foi esse aqui. É apenas um passo. As outras opções, por mais que na hora que eu estivesse buscando no banco, eu achei que ficaria legal, quando chegou aqui, eu achei que não tinha muito sentido. Isso aqui parece meio que um salto alto. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você só baixou um, depois você tem que voltar lá para baixar de novo, depois tem que voltar lá para baixar de novo, e aí você vai perdendo um fluxo criativo. Aqui, se esse aqui não funcionou, você já vai e testa um outro que é semelhante, que é, né, bem parecido com o que você estava buscando. Então, no caso, eu achei esse Follow Step aqui muito interessante, é esse que a gente vai usar agora. Vamos dar um play e vamos achar o ponto de entrada, o ponto onde a gente vai botar o primeiro passo. Seria mais ou menos nesse momento. Eu vou voltar, mas eu acho legal você arrastar aqui o cursor na linha do tempo, para frente e para trás, você vai tendo uma ideia do ponto. Beleza? Eu estou fazendo para demonstração, mas você também pode ir frame a frame, seta para a direita ou seta para a esquerda. Eu acho que, por esse momento, aqui, eu vou marcar o ponto de entrada, que ela está batendo com o pé direito. Vou arrastar um pouquinho para vocês verem. Depois pé esquerdo, depois pé direito. Então vamos lá. Shift I, que ele joga no ponto de entrada. Vou arrastar o efeito sonoro para o monitor de visualização. Ele já está com o ponto de entrada marcado aqui. Eu vou respeitar isso e vou arrastar você para cá. Legal? Para essa aba não ficar solta, o que eu vou fazer? Eu vou lá em Bin SFX, cliquei e arrastei justamente para onde está azul, aqui na minha workspace, e ele fica aqui na lateral e fica melhor para a gente
Não ficar com aquela janela indo de um lado para o outro. Legal, efeito sonoro na timeline, vamos dar um play. Um pouquinho antes. Legal. Primeiro passo foi. Mais uma vez. Legal. Agora o segundo passo. Mesmo processo. Vou arrastar a linha do tempo. Um pouquinho antes. Marquei o ponto de entrada. Seleciono o efeito sonoro, dou um Ctrl C, desmarco esse A1 e dou um Ctrl V que ele vai colar no track 2. Vamos dar um play. É isso. Agora o terceiro passo, mesmo processo, vou jogar um pouco para trás, sensibilidade pura. Aqui. Seleciono o efeito sonoro, copio e colo. E depois tem um último passo na outra imagem. Tá vendo? Ela bate com o pé mais uma vez ali. Lembre-se sempre da palavra imersão. O mesmo processo, eu vou procurar o ponto onde eu acredito que é o momento que ela bate o pé no chão. Mais um frame. Seta para esquerda, 2, 3, um para frente, aqui tá bom, ponto de entrada, copio, Ctrl C e Ctrl V. Legal, vamos ver se está fazendo sentido, se está real, se está fazendo papel de imersão. Perfeito, na minha visão, tá ok. Agora uma nota, vamos dar um zoom para a gente ver esses efeitos sonoros. Reparem que eles estão entrando seco, isso é, não tem nenhum fade para suavizar o volume de entrada desses efeitos sonoros. Eu vou dar um S de solo track e vamos ver apenas os passos. Legal, como eu gosto de fazer? Vou selecionar vocês todos e vou dar Shift D. O que eu fiz? Eu coloquei um fade na entrada e na saída de cada clipe de áudio que está na timeline. Se eu selecionar todo mundo e der um Shift D, ele vai colocar o fade de entrada e saída em cada um deles. Só que essa é a saída padrão que eu uso, que eu estou colocando como padrão nesse tutorial, porque faz todo sentido a gente botar um fade com pouca duração na entrada de cada clipe que a gente tem de áudio para suavizar o volume. É um detalhe, mas faz toda a diferença. Mas como é que você padroniza o seu caso você não saiba padronizar? Edit, Preferências, Timeline, Audio, Transition Duration Default. Duração da transição padrão de áudio. No caso, eu boto 4 frames, que é o suficiente para a gente suavizar a entrada do efeito sonoro. Então, vamos ouvir novamente os efeitos sonoros com fade. Maravilha, só que é o seguinte, lá no início tá vazio. E de repente ela aparece dando os passos, esses passos têm que vir de antes. E como é que foi a minha ideia, como é que eu fiz para chegar na conclusão, para poder colocar os passos anteriormente? Porque aqui a gente não tem a referência onde ela está pisando, correto? Mas do nada ela aparece pisando. Por mais que esteja lindo, não está seguindo uma realidade, não está sendo real, né? Então não está contribuindo aí para a imersão do espectador. A gente pode ter algum problema no fim, que se chama perder a atenção do espectador. Como eu cheguei a essa conclusão? Vou tirar o S de solo. Repare que tem um padrão. Pelo espaço em branco que tem entre um passo e o outro, você tem aí mais ou menos um padrão de quanto tempo ela está dando um passo para o outro. Como eu sei disso, como a gente vai saber disso milimetricamente, com A2 selecionado, seta para cima ou seta para baixo do teclado, você vai caminhar pelos clipes que estão na sua timeline. No caso, a gente só tem clipe de áudio, então vou caminhar pelos clipes de áudio. Seta para cima ou seta para baixo, certo?
Se eu marcar a entrada na saída do primeiro passo, seta para baixo, e marcar a saída no início do outro passo, a gente vai ter quanto tempo tem de espaço entre um passo e o outro. No caso, tem 10 frames, está representado justamente nesse timecode, que é o timecode que representa quanto tem entre a entrada e a saída. Só que se eu der um zoom, eu vou ver que milimetricamente não são 10 frames. Eu vou arrastar você para cá e a gente tem 9 frames entre um passo e o outro. Zoom out, eu vou ver o outro passo, segundo para o terceiro, mesmo processo, seta para baixo, entrada, seta para baixo, saída com a tecla O e a entrada com a tecla I. E aqui está com 9 frames, mas é um 9 frames falso, porque ele sempre joga esse pré-roll de um frame para frente. Então, na verdade, na realidade, tem 8 frames de um passo para o outro. Então, de 8 ou 9 frames é o padrão de um passo ao outro. Essa é a frequência com que ela está caminhando. Então, o que eu fiz? Selecionei vocês 3, dei um Ctrl C, fui no início da minha timeline, dei um Ctrl V, legal. Agora eu vou no primeiro passo que a gente fez, eu vou andar 9 frames para trás, que é a diferença entre um passo e o outro. Legal? Eu posso ir frame a frame contando 1, 2, 3, 4, 5, ou eu posso, no teclado num, no teclado, num pad do seu teclado, você botar menos 9 e o Enter do teclado numérico, que o cursor vai justamente 9 frames para trás. Legal? Se eu der mais 9 e o Enter do numpad, ele anda 9 para frente, 9 para trás. Legal? Matamos a charada, menos 9. Agora eu posso pegar vocês 3, vou dar um zoom e vou arrastar vocês 3 para cá, os 3, ok? Ctrl Z para ver de novo, arrastei vocês 3. E agora eu vou dar play, opa, ficou fora, ó. Não, o Leozinho não gosta disso. Ctrl Z, tem que ficar certinho, 9 a 9. Não é 10, não é 11 e não é 12. Vamos dar um play. Marcar o ponto de entrada, tem um ponto de saída aqui, não sei porquê, Ctrl Shift O para tirar o ponto de saída e vamos dar play e ouvir se ficou certinho, se ficou bonito, se ficou real. Para mim fez todo sentido e fez toda a diferença. E lembrando que a gente está focando em ambiência, a segunda parte, o segundo elemento que a gente detectou é a abertura da porta. Então vamos fazer esse momento agora. Reparem, tudo quieto. Legal. Eu já tenho a minha pasta porta, onde eu já peguei aqui, no caso são 4 opções. Então, eu já sei aqui qual que ficou a boa para mim, mas você tem 4 opções para testar. No caso, eu vou pegar a primeira, que é a que ficou melhor para mim, que é justamente esse som, e eu vendo junto com a imagem, eu vi que casou perfeitamente. Tem esse barulho mais agudo, e era justamente isso que eu tinha em mente, esse barulho um pouco mais agudo. Por isso a importância da idealização. Então vamos achar o ponto de entrada onde vai ser o momento que ela vai abrir a porta. Vou arrastar com o mouse aqui na linha do tempo. É na hora que ela abre a porta. Vai ser justamente aqui, certo? Por aqui. Vou marcar o ponto de entrada. Já está com o ponto de entrada e saída marcado aqui no Source Monitor, no monitor de visualização. Eu arrastei com a mão mesmo. Joguei você para cá. Vamos ver se está certinho, sincronizado, senão a gente afina. Por que não, né? Tá um pouquinho fora. Por quê? Porque o ápice aqui do barulho, o ápice do volume é justamente aqui nesse. Aqui no waveform é justamente nesse momento. Então, esse momento tem que fazer o barulhinho mais alto. Vou pegar você e vou arrastar para cá. Vamos ver como vai ficar agora. Eu ainda botaria uns 3 frames para a esquerda. Como é que eu faço isso? Seleciono o clipe de áudio. Alt, seta. Para a esquerda. 1, 2, 3.
-2. Seleciona Alt, 1, 2. É isso. Está sincronizando a entrada e a saída da porta. Tem que também focar na saída da porta para a porta não parar de abrir, ainda está com efeito sonoro. Então eu acho que está bem sincronizado. Agora um terceiro momento que eu não sei se ficou entre ambiência ou efeitos sonoros, mas eu vou tratar como ambiência, que é o momento que eu deixei para explicar para vocês agora, com mais atenção e com mais foco. A gente tem esse momento do vídeo que é o momento de baixa. Por mais que seja um momento de baixa, que a intenção desse momento foi dar uma quietada, eu achei que poderia ser legal, de uma forma ou de outra, a gente complementar esse espaço vazio. E aí que veio a criatividade, veio o que a gente pode colocar nesse momento para preencher esse espaço vazio sem trilha, apenas um efeito sonoro. E me vem em mente que geralmente em luta de boxe, você tem um barulho de sino quando começa a luta. Então me remeteu a essa ideia, uma ideia que eu tive enquanto eu estava idealizando os efeitos sonoros, então baixei uns efeitos de sino. E um efeito que eu costumo usar nas minhas edições quando a edição permite, é sirene ou alarme. Dependendo do som de sirene ou de alarme, você pode ter um pico de atenção ali. Vamos colocar um efeito sonoro de sino de início de luta, mais uma sirene, um barulho de alarme ao mesmo tempo, nesse momento que está trocando de uma ideia para outra. Né? Barulho vazio, está trocando de uma ideia, que é justamente a ideia dela começando para a ideia dela lutando. Então é uma passagem de ideia grande do vídeo, mas realmente é como se estivesse passando da parte 1 para a parte 2. Então, em vista disso, eu baixei algumas opções de sino e sirene ou alarme. Agora vamos botar esses efeitos sonoros na timeline. Eu tenho o efeito Bell Fight, que é justamente sino de luta. Vou dar um play. Era justamente isso que eu estava buscando. Dei um zoom. Vou no corte, justamente nesse momento que é o momento que está quieto. Acabou a música aqui. Vou arrastar o sino e vou colocar aqui. Mas vou adicionar também o alarme. Isso que eu queria, era justamente isso que eu queria. Eu vou colocar no track 3. Então, para isso, eu vou subir um pouquinho a minha timeline, minha visualização. Vou diminuir um pouco o tamanho do track, da trilha, como eu posso fazer isso pela barra aqui. Ou se você também, com a tecla Alt e a bolinha do mouse, você... É isso aí. Então, vou dar um pouquinho mais de track 3 pra gente. E vou pegar a sirene e o alarme e vou jogar aqui em cima, aqui embaixo do sino. É justamente isso. Vamos ver um pouquinho lá de trás. Só tem uma coisa que eu esqueci de colocar no efeito sonoro passado e tem que colocar nesse aqui, que é o fade, né? Falei tanto do fade, mas eu deixei no efeito sonoro passado e isso realmente acontece. Shift D, selecionei todo mundo, Shift D, botei o fade. Só que esse efeito sonoro ele tem né, ele vai longe, né? A gente não precisa de tudo isso de efeito sonoro. A gente vai botar você um pouco para cá. Eu posso de fato aumentar o fade aqui. Depois a gente vê na mixagem a gente trabalha isso um pouco. A gente trabalha isso um pouco melhor. A gente refina isso, mas vamos ver agora. O sino ainda fica suando por um tempo. Eu vou tirar só aqui. Aqui tá bom. Aqui eu já fico mais tranquilo. Posso pegar o fade também e jogar um pouquinho mais para cá. E eu já fico mais tranquilo por enquanto. Depois a gente vai refinar isso na mixagem. Legal, track 3 pra caramba e pouco track
2 e muito track 1. Então vamos tirar um pouquinho do track 1, que é só música, a gente não vai trabalhar tanto com música, quase nada. Na mix a gente vai trabalhar um pouquinho. Track 2 pode tirar um pouquinho também, muito grande. Track 3 vamos diminuir, porque agora a gente vai começar a colocar os socos que fazem parte da categoria de ambiência. O que eu achei legal para marcar os socos foi impacto. Então tem uma pasta impacto, e dentro da pasta impacto, um que fez todo sentido para mim foi o impacto 0,51. Reparem que são 2 impactos. Vamos ver. Parece soco, parece chute. Não é exatamente um soco e um chute, mas se você buscar por soco e chute, você não vai encontrar talvez a pressão que eu estou querendo representar nesse momento. Então vamos colocar o soco e o chute justamente nos momentos de golpe. Para isso, eu sugiro a gente tirar a música. Vou dar um mute. E vamos marcar aqui na timeline. Arrastei. Primeiro soco. Eu vou marcar justamente quando ela bate. Justamente quando ela chega o primeiro momento dela bater. Não vou fazer no corte. Depois vai ficar mais claro isso. Vou arrastar o primeiro áudio, fica legal para talvez o soco. Talvez o outro para chute, vamos ver. Sei que esse tem bastante pressão, só que eu não gosto do final desse efeito sonoro. Tem um vão ali no final, ó. Eu vou puxar você até aqui e vou tirar esse final. Legal? Tem a entrada e a saída, vamos ver. O ponto de entrada já está marcado na timeline com a tecla I. Marcado agora, arrasto com a mão. Vou dar um zoom. Tá vendo que tem um frame a mais aqui? Certo? Vou dar um zoom no monitor sócio. Shift I. Vou dar um tecla I. Vamos ver se a gente perde um pouco desnecessariamente esse primeiro frame. Show. É isso que eu queria. Depois com o fade vai ficar maravilha. Isso. Ó, agora é chute, né? Então a gente vai diferenciar com o segundo barulho. Com o segundo efeito sonoro. Barulho de chute. Vou marcar entrada. Esse aqui, vamos ver se tem aquela saída. Não, esse aqui não precisa. Eu posso marcar a saída aqui de boa. A saída aqui. Maravilha, arrastei com a mão. Eu vou trazer um pouquinho mais de Source Monitor para vocês verem o que eu estou fazendo aqui. Que eu estou arrastando no símbolo do áudio. Aqui. É isso. Ótimo. Agora vamos ao próximo. Reparem que esse é um golpe que ele demora para acontecer e depois ela não dá outro golpe. Então é um momento diferente. Por que não usar isso para colocar depois uma pressão aí sub? Né? Um impacto com mais pressão, a não ser um impacto de golpe de ambiência. A gente fazer isso um impacto mesmo mais profundo. A gente vai ver isso quando eu estiver montando. Porém, a ideia é o seguinte, deixa para depois aí. Deixa quieto. Esse é o famoso deixa quieto. Depois a gente resolve isso aí. Ó, mais um soco. Então vou pegar o que é soco aqui que a gente já pegou, né? Que é esse primeiro, seleciono, dou Ctrl C, seleciono o A3, tiro o A2, dou um Ctrl V e vamos ver. É isso. E dá um Ctrl V e vamos ver. Agora o próximo tem que ser num track de baixo, certo? É soco? É soco. Então seleciono você, tiro o A3 e coloco no track de baixo. E tem um terceiro. Aqui. Que é soco também, então eu posso copiar você. Vou dar um zoom para a gente ter precisão e vou dar um Ctrl V. Legal? Só que ele tacou no track 4, não era isso que eu queria. Vou dar um Ctrl Z. Eu quero track 3, trilha 3, Ctrl V. É isso. Excelente, chute. Só que também, ó, é um chute que depois fica um silêncio. Então, deixa quieto isso aí, deixa quieto isso aí. A gente vai fazer isso aí depois. Ó, agora tem um soco aqui embaixo. Mesmo processo, selecionei Ctrl C, Ctrl V na agilidade. Agora mesmo processo, rapidinho, tem 3 socos na sequência. Acertou. Soco, copia. E cola.
Mais um soco, que eu vou colar no track 4. Ctrl C, track 4, Ctrl V. E mais um aqui. Ctrl C, trilha 3, Ctrl V. E chute. Entrada. Qual foi o do chute aqui? Foi lá na frente aqui, ó. Foi esse. Esse foi de chute. Selecionei você. Ctrl C. Shift I para entrada. Direto para entrada. Ctrl V. É isso. Soco de novo. Ctrl C no track 4. Ctrl V no track 4. E tem mais um soco. Acho que é o último. Aqui vai sendo, esse vai sendo o corte. Ctrl C de soco, que é o soco é esse aqui, ó. Ctrl C, trilha 3, Ctrl V. Legal. Galera, uma observação importante antes da gente dar continuidade. Eu estou copiando e colando os efeitos sonoros, direcionando a faixa de áudio, copy and paste. Estou direcionando a faixa de áudio pelo A1, A2, A3 e etc. Porém, se você tiver na versão junho de 2022 para cima, 22.5 para cima, isso mudou. Essa forma que eu estou trabalhando nesse vídeo, nesse tutorial, é a forma clássica e é a forma que eu gosto de trabalhar. Porém, se você tiver nessa versão ou tiver na versão mais atual, para fazer dessa forma, você vai ter que alterar o atalho do teclado. E eu vou mostrar para você como é que você faz isso agora. Edit, atalho do teclado. Eu vou procurar na lupa Paste, de colar. Lá embaixo vai ter essa opção. Colar no mesmo track ou colar no track que você direcionar. Então, por padrão, agora ele cola no mesmo track que você copiou. Se ele estiver no A1, você copia e vai colar, ele vai cair no A1. Se ele estiver no A2, você vai copiar, vai colar, ele vai cair no A2. Então, se você quiser mudar isso, quiser fazer como eu estou fazendo, direcionar pelos tracks da timeline, que nesses casos eu inclusive recomendo, você vai ter que apagar o Ctrl V que está aqui, no X, e vai colar na faixa que você direcionar com Ctrl V. Vamos só ouvir se está tudo certinho, se fez sentido, se está coerente. Deixar quieto. Deixar quieto. Eu tô achando o seguinte, é melhor deixar quieto esse aqui, ó. Mas vamos ver, vamos ver, vamos ver. Depois a gente troca. Soco, soco, chute, soco. Excelente. Excelente, era justamente isso que eu queria. Essa foi a parte de ambiência. Então agora que a gente dominou a parte de ambiência, vamos partir para a parte de efeitos sonoros, que agora a gente vai dar aquela incrementada, é justamente uma incrementada, e a gente vai colocar muito mais pressão e muito mais vida nesse vídeo, nesse áudio. Antes da gente dar continuidade à montagem dos efeitos sonoros, é preciso, por experiência, fazer o seguinte: eu vou tirar o mute da música, eu vou deixar a música solta e vou selecionar vocês todos que estão aqui embaixo, que são os golpes. Vou clicar com o botão direito e vou em Enable. Eu vou tirar Enable, que eles estão aqui na timeline, eles estão desabilitados. Tá? É como se eles não estivessem lá. Por que eu estou fazendo isso? Porque é um efeito marcante, e a gente vai trabalhar com outros efeitos sonoros agora, e esse é um efeito sutil, é um efeito de ambiência que eu quero trabalhar na mix. Antes da mix ele vai soar esquisito. Depois da mix ele soa perfeitamente. A gente vai ver isso na hora que a gente vai fazendo a mixagem. Mas por agora eu acho legal a gente desabilitar esses efeitos para a gente ter maior clareza, maior foco nos efeitos sonoros de impacto e sub. E riser. Dito isso, eu vou abrir a minha pastinha, um pouco mais de pasta,
Legal. Vou fechar a pasta de impacto e vamos começar a colocar os efeitos sonoros. Tecla Home para ir para o início da timeline e eu vou mostrar para vocês exatamente o momento onde eu acho interessante colocar um grave, justamente o sub, uma frequência onde o espectador ele vai sentir, ele não vai ouvir tanto essa frequência. Então, onde é o momento chave para você colocar isso? Na virada da música e, por consequência, eu editei na virada da música, é uma virada de ideia. Reparem esse momento aqui. Depois tem essa mudança de ideia dela enfaixando a mão para ela entrando no ringue. E depois a gente tem essa outra mudança de ideia. Eu já tinha falado isso, mas agora é o momento que a gente vai inserir as frequências graves para marcar esses momentos de transição. Dadas as devidas considerações, o primeiro grande momento de transição está aqui. Legal? Vamos abrir a pasta sub, impacto sub. Eu tenho 2. Para esse momento, o selecionado foi o sub impact. Reparem como é grave. Mas quando você colocar com a batida da música, você vai ter um grave forte aí. E é justamente isso que eu vou fazer agora, arrastando com a mão. Coloquei justamente no momento do corte. Só que está um pouquinho fora. Eu vou aumentar o track a 1 frame fora. Reparem que se eu botar você para cá, 1 ou 2 frames fora fazem toda a diferença. Vamos dar um play. É isso. Reparem mais uma vez a pressão. É isso que eu estava buscando. Esse eu vou deixar sem fade. Vamos deixar bater o grave sem suavizar nada. E a gente tem justamente o momento 2 da transição 2, que é quando ela está fechando a mão, a pressão, que antecede aí, está criando suspense para a luta, para o treino no caso, né? Então sub-impact, mesmo processo. Na verdade, como eu já afinei o corte desse, e eu ainda vou afinar mais, porque olha só, tá aqui aquele rabo também de novo, né? Aquele desnecessário, aquela gordurinha extra. Então eu vou Ctrl C, que agora ele está afinado. Track 2, Ctrl V. Vamos ouvir? É isso. Era justamente isso que eu estava buscando. Só que a gente tem a terceira passagem, que é essa aqui. Quando passa de uma para outra, é um momento de transição de ideia geral do próprio vídeo, né? É a parte 1 para a parte 2. Então resolvi potencializar isso com esse sub-bass impact, né? Bass de baixo, né? Instrumento musical baixo. Então realmente frequência grave. É justamente você que eu estava buscando, que eu vou colocar no track 4. Então vou diminuir um pouquinho o track 2 com a tecla Alt apertada com a bola do mouse. Legal. Track 4, justamente no corte, eu já estou no corte com a linha do tempo. Legal, mas eu posso marcar a entrada com a tecla aí para ter maior segurança. Vou pegar o Sub Bass Impact com a mão. Vou arrastar aqui para baixo. Deixa eu só ver se eu não estou pegando ninguém, que isso acontece às vezes. Você pega um cara que não tem nada a ver. Vou dar um Ctrl Z. Não estou pegando ninguém. Ctrl Shift Z. Eu estou lá. Vamos aparar as arestas. Vamos tirar essa gordurinha extra que está aqui, que não precisa. Legal. Vamos afinar a entrada, porque sempre tem um frame ou outro que não está legal aqui, ó, para a gente ter, né, cuidado com os detalhes. Agora, vamos ver a transição. A transição toda com sino, com alarme. Pressão, né? Deu para sentir a pressão. Outro momento que eu queria potencializar é aquele momento que eu falei que era o deixa quieto, que é quando tem um golpe e não tem outro golpe na sequência. Então eu falei, pô, vamos valorizar isso com impacto. Por isso que eu baixei alguns impactos, que não é impacto sub, é só impacto. Esse não tem nada a ver, mas eu baixei, não sei porquê.
É um impacto. Era mais ou menos isso que eu estava buscando para colocar em momento-chave. Qual o momento-chave? O momento que ela dá um golpe e não tem um golpe na sequência. Fica um certo vazio. Era tipo isso que eu estava procurando. Um que funcionou muito bem foi o impacto sub 2. Então vou colocar você aqui e vamos achar justamente esse momento que eu estou falando. O tal do deixa quieto. Vamos ver ele na prática. É esse aqui. Repara que tem o golpe. Então vamos colocar você justamente quando você acerta. Aqui, arrastei com a mão. Coloquei. Aqui. Só que eu não gosto de colocar efeitos sonoros com muito zoom. Porque a gente pode comer alguém sem querer. Nesse caso eu acho que não. Ctrl Z, Ctrl Shift Z. Mas vale a dica aqui. Eu vou dar um Ctrl Z. Legal, você tem visualização para ver o que você está colocando na timeline. Se você coloca aqui por cima, você come os amigos. Então dou Ctrl Z. Então tá certinho no track 2. Isso. Mais uma vez. É um impacto. Tem bastante grave nesse vídeo. Mas depois da mix vai ficar tudo harmônico, tudo afinadinho. A gente vai fazer isso na prática. Vamos ver o outro ponto que tem esse golpe. Que fica o silêncio depois. E é justamente aqui. No chute. Vou puxar você para cá. Ctrl Z. Ctrl Shift Z. Tá bonito. Eu queria testar, né? Eu queria testar se aqui ficava melhor botar um som de impacto ou se ficava melhor o barulho de chute. Eu vou fazer isso agora. Eu vou selecionar esse ponto, que é o ponto onde eu estava em dúvida. Tecla I, como ele está desabilitado, eu posso botar você por cima, que eu não vou ter problema depois. Depois eu habilito. Esse ficou legal. Vamos ver no chute, que é aqui. Eu gostei, mas não está aquela pressão. Então vou deletar você e vou buscar um outro impacto. Uma outra opção. Sub-Impact 4. Que é um impacto também que eu gostei também. Arrasto você para a timeline. É grande esse efeito sonoro, viu? Ó como ele é grande. Vou dar um Ctrl Z. Tem que dar um zoom out mesmo. É isso. Aí a gente não tem risco de machucar ninguém. Acertou o chute. Aqui tá bom. Arrastei o Sub-Impact 4. Agora sim. Porém, vai ter outro momento que ela finaliza com um soco final. Vou ser sincero, eu acho que tá bom. Mas vai que, vou fazer o teste. Na hora que você bater aqui, eu vou colocar você por cima. Eu acho que faz sentido. Então se esse vai ficar, eu vou tirar esse de baixo que está desabilitado mesmo, mas eu vou tirar para não ficar um por cima do outro. De impacto eu acho que tá ok, mas agora a gente vai pro Riser, que é o último, que é o que eu valorizo bastante, é um dos meus prediletos, está sempre comigo, sempre tem um Riser aqui na minha manga, na minha mão. Então vamos testar aqui como vai ficar o Riser, vocês vão entender exatamente a importância de um Riser na prática. Na pasta Riser, esse primeiro apocalíptico, tirando o nome, é muito bom. Esse é o Riser, ele veio subindo, veio subindo, veio subindo e chegou no ponto, o ponto de pico do vídeo, que vai ser justamente quando bate o final da música.
Que é aonde? Que é no corte. É esse corte aqui. Tecla I. Então, vou querer que o final do riser sincronize com o final do vídeo. Vou marcar o ponto de entrada no final do efeito sonoro, ó. Que é quando seca. Vou dar um zoom. Eu acho que é isso aqui. Mais à frente. Eu acho que está aqui qualquer coisa, eu afino. Se ele já está com ponto de entrada marcado na visualização, se ele já está com ponto marcado na timeline, eu vou dar um Shift só para a gente estar todo mundo no ponto de entrada. Vou arrastar com a mão. Para qual track você vai arrastar? Lembrem que ele vai ter muita coisa para trás, muito conteúdo. Então, vou dar um Ctrl Z. Eu posso colocar você no track 5 com muita segurança. E agora que está sincronizado, eu arrasto você para cá. E agora vamos ouvir o riser com a música. Vamos tirar os impactos. Seleciono os impactos. Desabilito. Enable. E vamos ouvir. Um riser colocado no momento certo faz ou não faz toda a diferença. Então ficou sincronizadinho, ficou exatamente onde eu queria. A gente já tem a nossa timeline praticamente toda montada. Praticamente não está toda montada. Eu vou selecionar quem estava desabilitado. Vou Enable. Vou selecionar vocês dois também aqui escondidos. Enable. Agora a gente tem o nosso Sound Design. Um zoom out para apreciar o nosso trabalho. Vou para o início da timeline com a tecla Home, tecla I, e tá bonito de se ver o nosso Sound Design. Eu vou marcar todos vocês, que fica claro aqui, dá para ver melhor, fica bonito da gente contemplar a nossa timeline. Só que não para por aí, pois a gente não mixou, a gente não equalizou os volumes. Mas a gente vai fazer isso agora, e a gente vai fazer na prática para a gente ver a importância de equalizar isso. Como não é só colocar os efeitos sonoros na timeline, você precisa mixar isso. Você precisa harmonizar esses elementos sonoros. Senão, você vai ter distorção e vai ficar muito mais bagunça do que qualquer outra coisa. E aí você, de fato, vai ter o efeito contrário da imersão do espectador. Então, vamos partir para a mixagem agora. Agora, para a gente trabalhar com a parte de mixagem, eu vou fechar a aba de efeitos sonoros. Fechar painel. Vou arrastar você para cá. Eu tenho a aba de Audio Clip Mixer. Eu vou fazer uma mixagem pelos clipes de áudio que estão na timeline. Então, Clip Mixer, selecionei o Clip Mixer. Eu vou deixar a janela de Clip Mixer habilitada. Se ela não tiver para você por padrão dessa forma, você acha em Windows Audio Clip Mixer. Legal? Selecionando a timeline, ele vai mostrar todos os tracks de áudio, e quando a gente passar o cursor da timeline por cima do efeito sonoro, ele vai dizer para a gente em qual track ele está, e a gente vai poder mexer no volume, a gente vai poder alterar o volume. Vou mostrar para vocês na prática. Reparem que os passos estão na trilha 2. Então, passando com o cursor do mouse com a linha do tempo, reparem que o A2 lá no Clip Mixer desaparece e aparece. Desaparece quando eu estou fora do clipe e aparece quando eu passo a linha do tempo por cima do clipe. A mesma coisa acontece quando eu tenho dois elementos. Passei por cima, eu vou estar com o A1, que representa a música, e o A2, que representa esse track de áudio, que é a porta abrindo. Esse clipe de áudio. Então é importante entender que a gente vai estar mexendo no volume desses elementos que estão aqui. Legal? Dadas as devidas considerações, a gente vai fazer a mixagem na prática. E só na prática para a gente ver como a mixagem funciona. Vou dar um home, tecla home para ir para o início da timeline, e vou dar play e vou ver o que precisa ser alterado em termos de volume.
Os passos, ao meu ver, tá ok. Eu vou deixar o passo sem mixagem, não vou mexer no volume porque já está, de fato, um volume que dá para a gente ouvir, a gente precisa baixar nem aumentar isso. Só que quando entra a música, a gente começa a misturar elementos sonoros, diversos elementos sonoros, dentro de um compartimento que se chama VU, que é justamente esse aqui, ó, que vai até 0 dB, aqui é o máximo, você não pode passar de 0, senão você tem aquela barrinha vermelha. Eu vou dar play para vocês verem a barrinha vermelha. Até agora ela não apitou a barrinha vermelha, mas quando bater no impacto, isso significa que algum desses elementos está sofrendo uma distorção, está perdendo definição de áudio, porque está tudo muito alto. Então todos esses elementos de áudio estão competindo por um espaço limitado de pressão de áudio. 0 dB é o limite. Então eles têm que se organizar dentro desse espaço. E aí que você vai equalizar, você vai balancear quem entra mais e quem entra menos, para dar espaço para todo mundo ficar. Eu recomendo entre -3 e -1, é o máximo, mas também não muito abaixo disso. Então a gente vai trabalhar a nossa mix nessa referência. A porta e os passos, ao meu ver, tá ok. Vamos ver aqui mais uma vez a porta, os passos foi. Vamos deixar a porta assim, criar um suspense. Vamos valorizar a porta. Só que o drama começa agora quando a gente começa a botar um impacto, que ele tem muita frequência. A música também já é pesada. Então vamos equalizar agora o impacto. Para começar essa equalização, a música ela já está tomando um espaço muito grande nessa mix. Isso está acontecendo porque eu não mixei as músicas. Eu não mexi no volume das músicas. Então a música está muito alta. A música estando muito alta, você tem menos espaço para os efeitos sonoros. E como a gente quer valorizar os efeitos sonoros, vamos tirar um pouquinho da música, pois assim a gente deixa os efeitos sonoros respirarem. Vamos pensar assim, vamos deixar um pouco mais de espaço para os efeitos sonoros. Então eu seleciono a música, só que essa música ela não grita tanto por si só. Eu vou colocar solo e vamos ver o pico dela, que é aqui. Ela grita bastante, ela vai em quase -1. Então vamos tirar 3 decibéis, 3 dB do áudio. Reparem que eu botei o S aqui, o S foi para cá. Isso quer dizer que esse VU aqui, esse mixer, ele representa o A1. Você pode puxar para baixo, só que você fica meio sem referência. Quer dizer, sem precisão. E como a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar de 3 em 3 dB, porque de 3 em 3 dB é quando você começa a ter de fato uma alteração na percepção do áudio. 1 dB, 2 dB, você não tem muita diferença de volume. Então a gente vai trabalhando sempre de 3 em 3. -3, -6, -9, -12. Beleza? Múltiplos de 3. Então eu vou colocar -3, selecionei o mixer A1, digito no teclado, -3, e eu tirei 3 decibéis de música com muita precisão. Eu vou dar um play. Agora eu vou tirar o solo e vou botar a música e o impacto. Reparem que quando o impacto chegou, bateu no vermelho. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar o impacto e vou colocar -6. Porque ele fala muito, então -3 é pouco. Vou colocar -6 e vamos ver o que acontece com o impacto. Nesse caso, -6 é quase o limite. Quase bateu em 0, então tá bom. É exatamente isso que eu quero. O próximo impacto é o mesmo impacto. Subimpact, subimpact. Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar o -6, Ctrl C, posso selecionar você, clicar com o botão direito, colar atributos, volume. Agora nós temos os dois impactos e a música no mesmo espaço sonoro de forma harmônica.
Por que eu copiei e colei o volume, né? Porque se você tiver vários clipes de áudio, fica muito mais fácil você copiar um atributo e colar em 10 clipes do que você ir em 10 clipes um a um, né? Colocando -6, -9. Então é essa mixagem, esse padrão de mixagem que eu vou seguir nesse vídeo. A gente vai copiar e colar nos outros que são os seus familiares, né? Seus semelhantes. Agora vamos para o sino e para o alarme. Vou deixar só vocês dois. Para isso, eu vou mutar a música que está no A1. Vou mutar o A4, que é aquele Sub-Bass Impact. Para não confundir, eu tenho 2 socos perdidos aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, vamos botar você aqui embaixo. Legal? E a gente dá um mute aqui para a gente ouvir só o sino e o alarme que estão aqui, ó. Não, vamos fazer o seguinte, vou colocar música, sino e alarme. A música também vai fazer parte desse momento e depois a gente trabalha vocês. Mas agora eu quero só quem vai estar participando sonoramente dessa etapa aqui. Depois eu trabalho vocês. Play. Eu aposto em um -3. Eu aposto em um -3. Tá legal. Seleciono o A2. O A2 está aqui. -3. E o alarme é o A3, certo? O A3. Alarme. -3. Vamos dar play. Beleza, era justamente isso que eu queria. Eu vou tirar o mute do A4 e o A5, que a gente vai dar sequência a essa montagem. Eu vou deixar os socos por último, tá? Eles são muito específicos e se a gente trabalhar eles agora, a gente pode se perder. Eu vou selecionar tudo que é soco, que são vocês. Com Shift pressionado eu seleciono vocês dois. Vou dar um zoom para melhorar minha visualização. Clicar com o botão direito, Enable. Então desabilitei vocês todos. Vamos trabalhar os efeitos sonoros que são os que estão gritando mais. Depois a gente trabalha só o soco e finaliza. Vamos trabalhar primeiro a música, pois essa música fala muito. Então, se a gente quer pensar em botar efeitos sonoros, a gente precisa primeiro trabalhar ela para dar espaço para os efeitos sonoros. Seleciono a música que está no A1 e vou colocar um -6, pois ela é uma música que fala muito, é uma música com bastante pressão. Agora, a gente pode começar a pensar nos efeitos sonoros. Vamos trabalhar primeiro a transição que tem aquele sub-impact bem forte. Vamos ver como é que fica com o sino e o sub-impact. Como esse é um efeito que eu quero que marque, eu vou em -6 e se em -6 ainda estiver rachando, estiver estourando, estiver batendo mais que 0 dB, estiver batendo em 0 dB, aí a gente vê o que a gente faz. Seleciono o A4 e eu coloco -6. Tá ótimo. Se eu precisar baixar você um pouquinho mais, a gente baixa depois. Mas até então, tá honesto. Se o padrão de impacto tem sido mais ou menos -6, por que a gente não copiar você, que está em -6, selecionar os outros impactos que estão aqui no track 1, colar atributos, volume. Já está todo mundo com -6, então vamos ouvir vocês três. Isso é a música e os impactos, os dois tipos de impacto, o impacto sub e o impacto do soco. Mas antes disso, deixa eu desabilitar também o Riser, Enable, e agora vamos ouvir só a música e os impactos. Ó, tá ótimo, não rachou, não bateu em 0 dB. E manteve o impacto. Mas assim, tá bem no limite. Qualquer coisa, a gente vai precisar depois baixar esse impacto na hora que tiver o riser junto. Talvez com o riser, esses impactos precisem de um tapinha.
Se o impacto com a música já está, de certa forma, equalizado, vamos ver como é que fica agora o nosso querido Riser junto com a música e o impacto. E por fim, a gente coloca o soco, que vai ser só aquele tchan, aquele tempero, vocês vão ver isso na prática. Então eu vou tirar o Enable, que está aqui. Quer dizer, eu vou colocar o Enable, ele está desabilitado, vou habilitar e vamos ouvir todo mundo junto. O Riser vem surgindo. Já começou a estourar os impactos, ó. Entrou impacto, entrou Riser e aí, né, todo mundo no mesmo espaço não funciona. Vamos mixar. O Riser, eu seleciono, ele está no A5. Vamos começar com -6. Dramático, né? Vai ficar tudo muito alto. E aí você vai pensar, quem é mais importante nesse momento? Né? Eu gostaria que o Riser ele viesse por trás. Ele é um pano de fundo. O impacto, eu gostaria que o impacto marcasse. Então, de -6, que está o Riser, eu vou colocar você -9 e vamos ver quando chega nesse momento de ápice. Se aqui estiver tranquilo, isso está tranquilo. Então, se o Riser está estourando ainda com Sub-Impact, a gente pode pegar esse Sub-Impact que a gente tem em -6. Eu vou -9. Copiei vocês com Ctrl C, selecionei os outros dois, dei colar atributos, colei o volume, está todo mundo agora com -9. Eu vou passar o cursor do mouse por cima e o A2 não ficou com -9, por quê? Provavelmente falhou o meu copy and paste. Então vou com o mouse, copiar, seleciono vocês dois, colar atributos, volume. E vamos ouvir junto com o Riser, como está todo mundo junto. Galera, para mim tá excelente. Tá excelente. Tá excelente. Só falta agora a gente colocar os socos. E o soco vai ser bem sutil. A gente vai colocar na faixa ali dos -27. A gente vai ver na prática isso. Mas para trabalhar com soco, eu vou tirar os outros que não são socos. Seleciono vocês com Shift. Botão direito. Vou desabilitar e vamos trabalhar só soco. Só que esses socos estão meio perdidos aqui no A5. Eu vou colocar vocês aqui em cima, né, sem tirar de sincronia, lógico. E vamos trabalhar com eles no A3 e no A4, certo? Vou dar um play e vamos ouvir. Antes de ouvir, eu tenho que habilitar vocês. Habilito vocês. Habilitados. E vamos trabalhar por último, por fim, os golpes. Vamos pegar já a mixagem por padrão, esse momento. E depois a gente replica isso nos outros efeitos sonoros. Vou dar uma dica para vocês. Você também pode mexer no volume pelo atalho. Então vou selecionar você com a bola do mouse e vou aumentar track 3 para mim. Reparem que essa barrinha do meio representa o volume. Para quem não sabe, representa o volume. Se eu puxar você para baixo, -9 dB. Ele já desceu aqui, ó, -9.8. Vou dar um Ctrl Z. Só que, se você selecionar vocês dois e baixar, você só baixa um. Só que reparem o seguinte. Se você selecionar um clipe e descer no atalho, eu vou botar o atalho na tela aí para vocês. Logo abaixo do colchete, para cima ou para baixo, você sobe ou desce o volume. Diminui ou aumenta. Vou dar um zoom para a gente ver a barrinha, concentrar na barrinha. Com ele selecionado e o atalho para cima ou para baixo. Tá vendo aqui no
Reparem também no Audio Clip Mixer. Estou descendo de 1 em 1. 11, 12, 13, 14, 15. Eu vou selecionar você, 0 dB. Se eu selecionar 2 ao mesmo tempo e usar o atalho, eu desço os dois ao mesmo tempo. Legal? Então vou botar lá em menos 20, 21 e de 3 em 3. Vou dar play. Legal, mas não está dando para ouvir tanto ainda, reparem. Vou mostrar um ponto sem mixagem, com mixagem. Então, para me dar mais impacto, eu vou adicionar um compressor nos golpes. Então, eu vou ter mais pressão nesses golpes. Eu vou mostrar para vocês isso na prática. Eu vou mutar a trilha sonora. Melhor, eu vou dar um solo só no soco. Eu vou em efeitos. E vou buscar em efeitos de áudio, mas eu vou botar na lupa compressor. Ele vai estar na pasta de amplitude compressor. Compressão. Compressão você vai comprimir justamente o waveform, você vai ter mais pressão. Eu vou selecionar vocês dois e vou arrastar o compressor para os dois. Uma vez que eu seleciono o clipe de áudio e venho na minha janela de controle de efeitos, eu tenho Multiband Compressor. Clicando em Edit, eu tenho alguns presets. Eu não vou encorajar vocês a se aventurarem por esses comandos se você não tem experiência em áudio, mas você tem os presets. E os presets, eles te dão bastante diversidade para você trabalhar com diferentes tipos de áudio. Para esse caso, vamos dar um play junto com a música. Dei solo na música e dei solo no efeito sonoro. Ainda está um pouco baixo. Então, se eu selecionar o compressor e colocar num outro preset, já fez mais pressão. Selecionei o outro só por praticidade, broadcast. Galera, existem inúmeros presets e eu recomendo você testar os presets. Cada preset funciona bem com cada situação. O broadcast é um preset que geralmente funciona com muita coisa, principalmente com voz. E aqui ele funcionou bem, porque ele de fato fez os golpes se sobressaírem sem eu rachar, sem eu estourar o áudio, sem deixar o áudio sem definição. Porque sem o compressor, o barulho da música estava abafando o impacto. Então agora com o compressor, está fazendo toda a diferença. Vou tirar o compressor para a gente... Tá vendo o bypass? É justamente isso. Você dá um mute nele. Você nem ouve, ó. Selecionei, tirei o bypass. Por enquanto tá legal, mas se eu colocar o sub-bass que tá logo abaixo, vou tirar um pouco de track 3 e aumentar o track 4. Vamos ter uma ideia de como é que fica todo mundo junto. Vou dar solo. E vou tirar o enable. Ainda está estourando o soco, tá vendo? Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar vocês dois e vou no atalho Audio Clip Mixer. Eu vou baixar vocês dois no atalho. Vocês estão em menos 21 já, hein? Então vamos até menos 27. É justamente isso que eu queria. Dá para ouvir, mas ele também não é o astro da noite. Sem compressor, ele estava todo perdido ali no meio da galera. Como a gente já identificou o padrão de volume e que ele funciona com multiband compressor, com compressor, eu vou selecionar apenas um, vou dar um Ctrl C, na verdade eu vou clicar com o botão direito e dar copy para não ter erro. Deixa eu ver se você me enganou nessa, né? Então vou selecionar agora todo mundo que é soco
Mais timeline, por favor. Né, tirando esses dois aqui, vocês são os socos, certo? O resto é sub e embaixo é o riser. Cliquei com o botão direito, colar atributos, e olha que maravilha, olha que facilidade, olha que agilidade a gente copiando e colando os efeitos e o volume durante a nossa mix, como, né, faz a diferença. Vou dar um OK. Então tá todo mundo com compressor, tá todo mundo com o mesmo volume. Então agora que é a hora que... Agora que são elas. Eu vou tirar o disable, né? Vou deixá-lo habilitado e vamos ouvir todo mundo junto. Essa é a parte 2, né? A parte mais crucial do vídeo, né? Onde tem muita coisa acontecendo. Então a gente não precisa ouvir o início agora. Só daqui para lá a gente vai ver se tem mais alguma coisa que tá rachando, para a gente dar o último retoque e finalizar o vídeo. Ao meu ver, a nossa mixagem ficou excelente de primeira, a gente não precisou repassar ela. Mas se você precisasse, você depois passando, vendo exatamente os pontos ali que estão estourando, você vai um a um ali, trabalhando 1 dB a mais, 1 dB a menos. Mas agora vamos contemplar. A gente trabalhou aqui ao vivo, idealizou, montou e mixou. Agora a gente vai ouvir o resultado final, a gente vai ver a diferença que faz um bom sound design na hora que você está montando seu vídeo, na hora que você está editando seu vídeo. A diferença que faz um bom sound design quando a questão é, quando o quesito é, causar impacto. Galera, é basicamente isso, mas se você quiser valorizar ainda mais os golpes, aí lembra que você tem que dar espaço para eles, e para isso você vai baixar um pouquinho mais da música e do riser, e você vai dar mais evidência para os golpes. E não para por aí. No próximo vídeo, a gente vai fazer a gradação de cor e os efeitos desse vídeo. Então te espero na próxima.